Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos, uma vez mais estamos reunidos para a nossa escola bíblica dominical. Essa é a minha, nossa escola bíblica, escola essa enquanto ensina e evangeliza. Essa é a maior e melhor escola de todos os tempos. Nós estamos estudando sistematicamente 13 lições imprescindíveis. E detalhe, uma lição linkada à outra. Uma lição vai jogando luz à outra, e ao longo desse trimestre abençoadíssimo, nós estamos abordando a pessoa do lindo, meigo, maravilhoso, glorioso, poderoso, potentoso Espírito Santo. Aquele que habita em nós, aquele que veio para morar em nós, aquele que está em nós, aquele do qual Cristo disse: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Estamos já na nossa terceira lição, e hoje, lição de número 13, 17 de janeiro de 2021, que tem como tema o batismo no Espírito Santo. Vale salientar, volto a repetir, uma lição está concomitantemente linkada uma à outra. Então você que perdeu a primeira lição, você pode ir lá no nosso canal e temos uma playlist e você poderá acompanhar todas as lições. E vale salientar que nós temos também do trimestre anterior e nós temos muita coisa boa lá no nosso canal, tá? Se você acompanha o nosso canal, então deixe sempre o seu joinha, o seu like, vai na timeline também do YouTube, deixa lá os seus comentários, isso vale muito a pena e isso também faz nos aprimorar para que a cada dia possamos trazer uma aula com qualidade, não de forma pormenorizada, mas analisando tópico por tópico, com os seus subtópicos de forma clara, concisa, precisa e salientando as partes mais importantes da lição. Tá ok? Lição comentada pelo pastor Ezequiel Soares, presidente das Assembleias de Deus na bela cidade de Jundiaí, estado de São Paulo. Então vamos lá para a nossa lição. Quero te convidar, não perca um só instante, porque essa aula está muito tremenda, poderosa, e quando eu falo do Espírito Santo eu me empolgo porque falar do Espírito Santo, queridos, e nós que somos pentecostais, nós que estamos vivendo esse advento glorioso do Espírito Santo de forma proeminente, até porque no Antigo Testamento, e eu disse isso na lição anterior, no Antigo Testamento o Espírito Santo era derramado por conta-gota. Hoje o Espírito Santo é derramado em grande profusão sobre as nossas vidas. O enchimento do Espírito Santo é para nós, tá ok? Texto áureo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, conforme Atos capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. Ser batizado do Espírito Santo é uma experiência espiritual profundamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Tá ok, queridos? Vale lembrar, verdade prática, guarde isso. Batismo no Espírito, enchimento do Espírito, ou batismo com Espírito, ou no Espírito, que quer dizer a mesma coisa, não é conversão, nem conversão é batismo no Espírito Santo. Ao longo da lição, isso vai ficar mais claro para você, tá ok? Mas essa é a nossa verdade prática, eu preciso que você fique muito atento para isso. E vale só continuar dizendo mais um pouquinho sobre isso, porque ao longo da minha vida, ao longo do meu ministério, da minha vida de fé cristã, por vezes eu já vi pessoas atúrdidas, preocupadas, pessoas questionando: pastor, eu sou salvo ou não? Mas por que, meu filho? Por que, minha filha? Porque eu não sou batizado do Espírito Santo. Eu tenho vontade. Eu ouço A, B, C, irmão A, irmão B, irmão C, falando línguas estranhas. Eu acho tremendo, fascinante, empolgante, mas eu não sou batizado. E aí, como é que fica? E as pessoas ficam questionando isso, ficam intrigados, e como dizia minha velha mãe, encanfifados com isso. Deixa-me logo introdutoriamente dizer para você, batismo no Espírito Santo é uma coisa, conversão, salvação é outra, tá ok? E nós vamos deixar isso mais claro ao longo da nossa lição. Vamos lá, queridos, para a nossa leitura bíblica em classe.
No livro do Atos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Todos conhecem muito bem. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. Para que nós possamos ganhar todo o tempo, porque o tempo é exíguo. Eu não quero ser cansativo, não quero ser enfadonho. Eu quero já entrar aqui na nossa introdução. E a nossa introdução diz o seguinte: O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batismo no Espírito Santo é buscar de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Queridos, isso aqui é muito claro. Olha o que diz a Bíblia: crescei na graça e no conhecimento. Graça e apenas graça, buscar o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, de oração, jejum, consagração, isso é imprescindível. Nunca devemos abrir mão de uma busca incessante de oração, jejum, consagração. O próprio Cristo, o próprio Jesus nos ensinou que nós deveríamos orar sem cessar. Todavia, não podemos também esquecermos as Escrituras. A nossa fé, ela se fundamenta nesses dois pilares. Quais, pastor? Bíblia e oração. Bíblia e a busca do Espírito Santo. Se nós apenas e única e exclusivamente nos dedicamos à leitura de livros, a cursos de teologia básico, médio, bacharel, especialização, doutorado e assim sucessivamente, e mergulhamos profundamente, o nosso intelecto, ele se agiganta, ele se robustece. Por conseguinte, se nós abandonamos a prática da oração, nos tornaremos formalistas, nos tornaremos única e exclusivamente intelectuais. E não há problema algum ser intelectual. Agora, não podemos esquecer, de forma alguma, a busca pelo batismo no Espírito Santo, a busca do Espírito Santo e estarmos mergulhados, totalmente mergulhados no Espírito Santo. Tanto é que batismo é uma forma grega que significa baptizo. Baptizo é mergulhar, imergir, está totalmente mergulhado. Estarmos mergulhados no Espírito Santo. Amém? Então, queridos, o que significa batismo no Espírito? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Amém? O fenômeno de Pentecoste. João Batista anunciava Jesus, o que batizava do Espírito Santo. Se não, vejam Mateus capítulo 3, versículo 11. Quando João batizava lá no Rio Jordão, as pessoas vinham para ser batizadas por ele, e João as batizava, mas João ele diz: olha, vem um após mim, que é muito maior do que eu nem digno sou de desatar as correias das suas aparcas. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, queridos, o João batizava nas águas, só que João, o precursor de Jesus, a voz do que clama no deserto, conforme estava vaticinado pelo profeta messiânico 700 anos antes de Jesus nascer, João ele diz: vem um que é maior do que eu, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, queridos, o batismo em água, ele é resultante de uma vida de abandono de pecado. Quando a pessoa se converte, a pessoa se arrepende, a pessoa é transformada por Deus através do Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santo, ok? Eu preciso que você entenda isso. Quando a pessoa se converte, a pessoa aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem, olha o que diz a Bíblia, ele vem e ele vivifica o nosso espírito, estando morto em delito e em pecado.
pelo qual ele testifica com o nosso espírito e podemos dizer Abba Pai. Então, essa é a conversão, essa é a transformação. E o processo da santificação, o processo da regeneração, o processo da glorificação é um processo de salvação contínua e o Espírito Santo vai estar envolvido. Só que a questão do batismo com o Espírito Santo é diferente da conversão. A pessoa pode ser convertido, ser um bom crente, um crente fiel, ofertante, dizimista, que evangeliza, que tem uma vida totalmente pautada na palavra de Deus e não ser batizado no Espírito Santo. Tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo e muitas vezes não tem uma vida de tamanha santidade quanto aquela pessoa que não é batizada. Eu conheço um irmão muito amigo meu, de longas e longas datas. Ele ficou 28 anos da sua vida aos pés de Jesus, buscando o batismo com o Espírito Santo. 28 anos após, ele foi batizado no Espírito Santo. E isso não o impedia de servir a Deus, de ser fiel, de ser obediente, dirigir igreja. Porque a ideia logo de alguns anos atrás era que para a pessoa exercer qualquer tipo de atividade na igreja, quer fosse professor de escola bíblica, dirigente de congregação, era o batismo com o Espírito Santo que era imprescindível. Queridos, era um equívoco. Até porque a pessoa salva, e quando a pessoa é salva, ela já está apta, inserida no reino de Deus e apta também para evangelizar, não há nenhuma proibição sobre isso, só que o batismo, um detalhe, é uma capacitação de poder. Olha o que diz a Bíblia, queridos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Permita-me fazer aqui uma analogia. Quando a pessoa é salva e batizada no Espírito Santo, ela pode fazer a obra de Deus com eficácia maior do que aquele que não é. Mas como assim, pastor? Deixa eu me explicar. Você pega serrote, você pega uma plaina, você pega régua, você pega o esquadro, você pega madeira e você deixa aquela madeira toda bonitinha, toda acertadinha e você faz um baú. Mas se você pega uma faca, você pega uma pedra e você pega alguns pregos, você vai fazer um baú também. Só que a dificuldade vai ser muito maior. Se você tem todas as ferramentas para fazer um baú, aquele baú vai sair perfeito. Se você não tem todas as ferramentas, como diz popularmente, vai sair armengado. Estão entendendo? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. O que é revestir? Revestir é, você já está vestido pelo Espírito. O Espírito de Deus já habita em você. E o enchimento do Espírito é revestir. Eu estou com uma camisa e eu estou com um paletó. Eu estou vestido e estou revestido. Eu estou com um paletó. O paletó me reveste. Tá o quê? Então, batismo no Espírito Santo. Então, essa é uma diferença entre a questão de ser salvo ou não. Então, queridos, os discípulos, eles já estavam salvos em Jesus, só que Jesus disse: ei, ide, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E a palavra do Senhor nos diz que estavam todos reunidos no dia de Pentecoste, e ouviu-se um barulho como de um som, de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam reunidos, e foram vistos por ele línguas repartidas como que de foram, a qual pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas. Daí a expressão glosalalia, que é exatamente falar em línguas. Agora, permita-me aqui dizer para você, no dia de Pentecoste, todo mundo sabe que é penta, 50 dias depois da Páscoa. Agora, queridos, não é de se notar um detalhe que eu acho muito interessante, dentro da tradição judaica. Vocês vão observar que Moisés recebeu a Torá. Ele recebeu a Torá de Deus, os 5 primeiros livros. Quando Moisés recebeu, ele recebeu exatamente no dia de Pentecoste. Era uma festa antiga.
Era uma festa que era celebrada anualmente, como a festa de Purim, a festa do Tabernáculo, a festa de Pentecostes era uma festa também muito especial. Era 50 dias após a Páscoa. Quando Moisés recebe, queridos, dentro da cultura judaica, aquilo ficou muito impregnado. Não é uma casualidade, porque não há casualidade nos planos de Deus. Deus é Deus de desígnios, propósitos e objetividades. Havia um objetivo específico, porque o Espírito Santo poderia ser derramado na Páscoa. O Espírito Santo poderia ser derramado na festa das cabanas. Festa das cabanas, pastor? Sim, a festa dos tabernáculos, mas o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, porque haveria uma receptividade maior. Quando os discípulos foram cheios, eles saíram, ali haviam no mínimo 14 nacionalidades representadas. E naquele momento que foram batizados do Espírito Santo, o Espírito Santo lhes deu e lhes concedeu o fenômeno de falar a todos que estavam ali. Todos compreendiam nas suas línguas de origem as maravilhas de Deus que estavam sendo ali pregadas por Pedro, de tal forma que quase 3.000 almas se converteram a Jesus de Nazaré. Tá o quê? O sinal e a evidência principal do Espírito Santo é, indiscutivelmente, falar em línguas estranhas. As línguas estranhas é a evidência clara, a evidência quase que palpável é falar em línguas. E o Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo já era uma promessa de Deus. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, está muito claro que o Espírito Santo haveria de ser derramado e derramado sobre toda a carne. E isso foi ratificado no livro de Atos por Pedro, quando Pedro diz: essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Essa promessa. Qual promessa? A promessa do batismo com o Espírito Santo. Não é uma manifestação que ficou no passado. Não é uma manifestação que esteve apenas no dia de Pentecoste, é uma manifestação que está presente hoje, amanhã e para a vida. Amém? Qual o propósito do batismo com o Espírito Santo? Revestimento de poder, dotação de poder para o exercício do ministério. Deus, ele te chamou, ele também te capacita. Deus te chamou, ele também te dá as ferramentas. Deus te chamou, ele também te dá as habilidades. E não confunda, detalhe, não confunda o batismo no Espírito Santo e falar em línguas estranhas com variedade de línguas. Variedade de línguas está exatamente em outro texto, que é exatamente os dons espirituais, variedade de línguas. Variedade é um dom. Tem pessoas que têm variedade de língua, tem pessoas que interpretam, porque Deus pode usar alguém em línguas estranhas e alguém para interpretar. Quando não há um intérprete, ele edifica a si mesmo. Agora, Paulo, com muita sabedoria e maestria, ele diz: não impeçais falar língua. Agora, tem que ter ordem e decência. Imagine num culto, 200 pessoas reunidas, todo mundo ao mesmo tempo falando línguas estranhas e o pregador pregando. Ora, isso precisa ter organização. Nós somos pentecostais. Nós não podemos perder essa essência e nós precisamos mais do que nunca de estarmos buscando o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Queridos, para finalizarmos, o recebimento e a evidência do batismo com o Espírito Santo, já demos uma pincelada, que é exatamente falar em outra língua. Essa é a evidência. Não há outra evidência senão o falar em línguas estranhas. E detalhe, escute isso, tem muitos movimentos que dizem neopentecostais, tem muitos movimentos que incita as pessoas e até ensina. Abre a boca e diz logo. Ei, por favor,
Tem pessoas que é só abrir a boca e abre a boca agora, abre a boca e fala língua, abre a boca e fala... Não, por favor, Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa da ajudinha de ninguém. Basta a pessoa buscar. Eu conheço pessoas que foram batizadas do Espírito Santo 3 horas da manhã em vigília. Conheço pessoas que foram batizadas do Espírito Santo enquanto estava ajoelhado no quarto orando. Conheço pessoas que foram batizadas no Espírito Santo na roça, carpindo. Conheço pessoas que foram batizadas no Espírito Santo em reuniões de oração. Deixa-me dar o meu depoimento do ano de 87. Ano de 87, mês de setembro. Salvo engano, dia 17 de setembro, em uma reunião de oração na Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, Templo Central, num dia de segunda-feira, em uma reunião que estava sendo dirigida pelo pastor Volmar Alcântara, que era líder da UMADEVIC na época. Enquanto ele estava pregando, ele convidou todos os jovens que estavam ali presentes para ser batizado no Espírito Santo, e eu já estava há 30 dias orando e pedindo a Deus o batismo no Espírito Santo. Orando, jejuando, buscando, e havia uma necessidade tão grande da minha vida. Recordo-me como hoje. Aquela cena tremenda, o desejo de falar língua, de ser cheio do Espírito Santo, cheio, transbordar dele. Esse fenômeno, essa língua que não é aprendida no educandário teológico, numa faculdade, não é aprendido em nenhuma escola que ensina grego, hebraico, aramaico, espanhol, inglês, russo, alemão. Não! Essas línguas nós aprendemos humanamente falando. O batismo no Espírito e o falar em língua, isso é uma manifestação pura e exclusiva de Deus. Tem pessoas que não entendem porque não têm fé. Tem pessoas que não entendem porque não conhecem as Sagradas Escrituras. E recordo-me, eu fui o primeirão. E quando o pastor convidou, eu fui o primeiro da fila. E veio uma multidão de pessoas. E ajoelhei-me e eu disse para Deus, Senhor Jesus, me batiza. Eu não quero sair daqui hoje sem ser batizado do teu Espírito. De repente, enquanto eu estava orando, o Espírito Santo foi me enchendo, de repente eu estava transbordando. É o transbordar. E aquela noite toda, Deus sempre me renovando, e queridos, de 87 para cá, 2021, o Espírito Santo, ele sempre me renova. E eu louvo a Deus porque até hoje falo em línguas estranhas, oro em línguas estranhas. E o Espírito Santo de Deus, ele me renova. Queridos, isso é uma busca. Eu preciso buscar, eu preciso estar em comunhão, eu preciso aproximar-me dele e permitir que ele obre em mim, que ele haja em mim, que ele construa a cada dia em mim o caráter de Deus e a unção que quebra o jugo, que despedaça a lança. A unção de Deus que é produzida pelo Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é um revestimento de poder. E ele difere da conversão. Conversão é uma coisa, batismo é outra. E, detalhe, a evidência do batismo é falar em línguas estranhas. E quando nós recebemos o batismo, falamos em língua e não precisamos que alguém nos ensine. Tem pessoa que quando ouve outro falar línguas estranhas, ele quer imitar. Tem pessoas até que brincam imitando alguém. Eu acho perigoso. Conselho, é muito perigoso. Vamos buscar. Nunca mais, ou quase nunca, se fala sobre o Espírito Santo, se prega sobre o Espírito Santo. Nós precisamos buscar. Ouvi um dia o pastor de saudosa memória, e com isso eu finalizo, pastor de saudosa memória, Eurico Bergstein, que estava em uma reunião de obreiros, ele diz, olha, senhores pastores, senhores obreiros, senhores líderes, se vocês quiserem que Jesus batiza com o Espírito Santo, pregue sobre o batismo com o Espírito Santo. Queridos,
o batismo com o Espírito Santo é para hoje. O batismo com o Espírito Santo não é para amanhã, é para hoje, é para agora. É para esse momento, é para esse tempo. Amém? Que Deus nos ajude. Que nós possamos buscar a cada dia o batismo do Espírito Santo, a imersão, mergulhar, estarmos totalmente invadidos, totalmente cheios da presença gloriosa do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, deixe um joinha, um like, compartilhe, tá bom, queridos? Compartilhe, porque nós estaremos alcançando um número maior de pessoas para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Forte abraço, shalom, larema, paz e prosperidade. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.